Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Nós somos autores da obra O que as escolas de negócios não ensinam. Para complementar o processo de interação do autor com o livro impresso, nós criamos uma série de talk shows com grandes personalidades da cena nacional para que você tenha uma ideia mais quente desses conteúdos, mais contextualizada. Esse próximo talk show tem como protagonista Luciano Pires. E ele está trabalhando com a gente, né, Salib, no capítulo que você trabalhou muito nesse estudo sobre perguntas, não é isso, Salib? É gestão baseada em perguntas, né? A convivência com Peter Drucker e Jim Collins, né? Logicamente a gente teve essa oportunidade, toda vez que a gente vai lá fazer uma pergunta para eles, que a gente não resiste, né? Eles, em vez de virem com uma resposta, eles vêm com outra pergunta, né? Outra pergunta que faz a gente pensar ainda mais, quer dizer, uma pergunta ela tem um poder dentro da nossa mente de expandir a nossa mente, né? Dá trabalho, né? Pergunta, né? Não é fácil. E por isso que a maioria das empresas não usam, porque como fazer pergunta dá trabalho na parte mental, as pessoas acabam... Só que não funciona mais nessa economia. O que mais te chamou a atenção na conversa com o Luciano, meu amigo? Ele já está nessa área do podcast, de entrevistas, de fazer perguntas, né? Centenas e centenas, é um dos caras que deu certo, né? Existem acho que milhares e milhares de pessoas nesse business de podcasting, mas poucos dão certo, ele deu super certo. E deu super certo realmente pela capacidade de fazer grandes perguntas que ele tem, né? Foi muito provocador, né, Salib? Eu creio que deu para tirar a gente um pouco da zona de conforto. E usando exemplos de empresas que tiveram muito sucesso, que tem sido gerado através de perguntas, né? Como Uber, Airbnb, Netflix, todas começaram com uma ou duas perguntas, né, Sandro? As perguntas que mobilizam o mundo, certa, né? Sandro? A pergunta certa. Errada, fazer a pergunta certa. Mas também nós exploramos esse tema das perguntas erradas, né? As perguntas incorretas. No caso da Kodak. Pois é. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa história, vai te provocar, vai gerar reflexão. Assiste lá, que você vai curtir esse podcast, esse talk show com Luciano Pires. Olá, seja bem-vindo aos talk shows do livro O que as escolas de negócios não ensinam. Estamos aqui com mais um convidado para lá de especial, para nos provocar uma reflexão importante sobre as perguntas, né, Salib? Pois é, um tema que a gente já vem trabalhando já há bastante tempo, né, Sandro? Inspirado nos nossos grandes gurus, Peter Drucker, Jim Collins, que todas as vezes que nós fomos conversar com eles voltavam com uma pergunta, e eu fazia uma pergunta, ele voltava com outra pergunta. Eu falei, não, deve ter alguma coisa nas perguntas ainda que a gente não provocou. Começamos a estudar esse tema, né? E aqui estamos para conversar com o expert em perguntas, né? Com o Luciano Pires. Não podia ser, comentei com o Luciano antes da nossa gravação, que não poderia ter um convidado tão adequado, que nos últimos anos tem se transformado num agente de provocação na nossa sociedade, né, meu amigo? Uma honra tê-lo conosco, viu, meu cara? Eu cheguei aqui com uma pergunta, né? Por que eu? Por que eu? Por que eu? E agora vocês acabaram de responder a pergunta. Muito obrigado pelo convite aqui, é muito bom. E, aliás, esse tema do livro de vocês é fabuloso, né? O que as escolas de negócio não nos ensinam. E para se eu pegar o Brasil, pode tirar o negócio daí que funciona igual. Então, o que as escolas não ensinam, né? E eu tenho dedicado nos últimos 7, 8 anos a tentar preencher essa lacuna, né? O que não está na escola em lugar nenhum e que está presente na sociedade e que a gente, quando se forma e pega o canudão e cai no mundo e descobre que a realidade é bem diferente daquilo que se viu em sala de aula. Eu acho que vale a pena, Luciano, brevemente, você contextualizar a sua própria trajetória, que hoje você é um professor. É um professor moderno no sentido de que a nossa tese, desde o Gestão do Amanhã, nessa lei, que é o modelo de educação, ele está cada vez mais descentralizado em multimídia. E você faz isso sobretudo com a linguagem do podcast, mas também a linguagem de texto e vídeo, mas sobretudo a linguagem de podcast, levando um conteúdo. Então acho que valeria a pena você só contextualizar de forma breve essa sua chegada a esse seu empreendedorismo como comunicador, um professor. Eu faço podcast há 12 anos, né? Eu sou um tiranossauro rex do podcast aqui no Brasil, né? E durante algum tempo eu estava tentando imaginar como é que eu classificaria aquilo que eu faço, né? Porque não é entretenimento, está cheio de conhecimento ali dentro. E até o dia que eu descobri que o que eu estava ajudando as pessoas era, eu brinco a dizer que manter o cérebro em forma, né? Você pode ter uma barriguinha, a barriguinha não tem problema nenhum, mas o cérebro tem que ser tanquinho, né? E o meu amigo Dado Schneider que fala muito isso aí, né? Que ele fala dessa história. Cara, o cérebro tem que ser tanquinho.
E um belo dia eu paro e falo, cara, o que eu estou ajudando as pessoas é manter o cérebro em forma. E aí eu peguei e me designei como um personal trainer de fitness intelectual, o cara que ajuda as pessoas a manter o cérebro em forma. E até que eu fui entendendo que o que eu estava trazendo era um conhecimento baseado no caos. O ano passado, aliás, esse ano aqui, o ano passado, eu encerrei o ano 2018 com um sumário do livro Antifrágil, do Taleb, né? E ali, quando eu li o Antifrágil, falei, cara, esse cara teorizou aquilo que eu estava fazendo na prática há muito tempo, né? Porque o que ele fala é o seguinte, fala, cara, a vida é um caos, é tudo caótico. Eu sei o seguinte, a hora que eu sair daqui, eu vou pegar um Uber para minha casa. O que vai acontecer da hora que eu abrir a porta para chegar em casa, eu não tenho a menor ideia. Pode ser que chova, pode ser que acabe a gasolina, pode ser uma pancada, isso é o caos da vida da gente, né? E eu descobri o seguinte, eu estava usando esse caos como uma ferramenta de jogar o conhecimento para as pessoas. Então, eu vou te entregar o conhecimento de forma caótica, porque assim é que a vida é. E é assim que a cabeça da gente funciona. Então, eu não quero nada organizadinho, sabe? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, uma história contada com começo, meio e fim, que é muito legal, mas que para os dias de hoje, cara, eu tenho que estar me abastecendo de todo lado, né? E foi isso que eu fiz com o podcast, até que em 2017 eu lanço uma plataforma de conhecimento, que eu chamo da minha Netflix do conhecimento, né, que é o Café Brasil Premium, onde as pessoas fazem uma assinatura, e ali dentro elas têm um conhecimento voltado exatamente a trazer aquilo que a escola não ensina pra gente, né? Então eu pego temas que estão na ordem do dia e vou buscar, por exemplo, um livro que já foi lançado no exterior e que não, necessariamente não tem no Brasil, faço um sumário desse livro, que é um sumário pesadíssimo, pra você ter uma ideia, o sumário tem 50 páginas, né? E é um sumário comentado, onde eu pego o livro, aqui está o que o cara falou e aqui está aquilo que a minha experiência coloca aqui dentro, né? E ali eu comecei então a entregar para esse povo de forma caótica. E quando eu digo caótica é o seguinte, qual é o tema do mês que vem? Ninguém sabe, nem eu. O tema vai aparecer quando eu sentar para fazer, né? Só que no longo prazo, quando você olha, tá tudo encadeado. Cara. Eu junto os temas do ano passado, que foram 12 temas, que eu não sabia com antecedência quais seriam. Quando você junta os 12, você tem um panorama sobre conteúdos, né, da vida da gente. Eu acho que nessa introdução, né, Celeb, ficou claro porque nós convidamos o Luciano, né? Porque é justamente nesse mundo caótico que a solução não está mais na resposta, mas sim fazer a pergunta, né? É porque a resposta está em todo lugar, né? Hoje você tem o Google, tem o Watson, né? Então não é mais sobre como achar a resposta, é como ter a pergunta certa que muda as coisas. Um enunciado, né? E até porque a resposta leva em consideração um contexto. É aquela história, eu me lembro que eu fui assistir uma palestra do Abílio Diniz. E o Abílio Diniz, chega numa hora da palestra, ele conta a história, né? Que eu era o Abilinho, o negócio da molecada era bater no Abílio. Ele estava falando dele, imagina. O esporte da molecada era bater no Abílio, não sei o quê, papai, e o filho do padeiro se tornou isso que eu estou aqui. Então hoje eu estou aqui, e se eu estou nesta posição, você também pode estar, né? E eu ouvi ele falar aquilo e falei, cara, a possibilidade de eu estar onde ele está é toda. Agora a probabilidade é zero, né? Porque, bicho, né? E por que aconteceu? Porque as respostas dele serviram para ele. No contexto dele. Aconteceram coisas ao longo da vida dele que se eu repetir tudo que ele fez, não vai dar certo comigo. E não é porque eu sou pior ou melhor que ele. É porque naquele contexto, naquele momento, com aquela energia, etc e tal, aquela resposta serviu. Então, quando eu pego uma resposta pronta hoje e trago para cá, a não ser que seja matemática, sabe que 2 mais 2 vai dar 4, aliás, há controvérsia, já tem controvérsia, né? É muito complicado você se abastecer de respostas prontas e usar isso como um modelo para a tua vida, né? E na realidade é a pergunta que instiga essa transformação. Pois é, e qual é o lance da pergunta? A inteligência está aí, né? Como o Salib falou, a resposta você procura em vários lugares, encontra 1000 pistas, encontra 5, 6, 7, 10, 15, 20 respostas para a mesma pergunta. A inteligência está na pergunta que você vai fazer. E aí acho que tem um grande mérito que é a pessoa para fazer pergunta tem que estar preparada, né? Tem que estar não só interessada, mas tem que estar preparada, e a pergunta não é aquela pergunta que te dá como resposta um sim ou não, ou aqui está a regra, siga que você... Não, cara, a minha pergunta é muito mais profunda do que isso, né? Eu tenho que entender, eu preciso fazer uma pergunta que me leve a discutir a raiz do problema, né? Que pegue o Salib e fale que, Salib, a tua resposta vai me dar uma ideia da tua experiência de vida. E eu vou sacar e falar, cara, o Salib tem uma pancada de coisas que eu não tenho. E essas coisas que ele tem explicam o porquê da resposta dele.
E tem coisas ali que são absolutamente fundamentais, que se eu entender quais são, talvez eu possa melhorar a mim naquele atributo que ele tem e que eu não tenho. Quer dizer, isso é um processo de reflexão que é brutal, que é aquilo que está faltando hoje em dia, cara. Hoje em dia é o seguinte, bicho, chegou o WhatsApp, resposta em 1 segundo e aí, cara? O cérebro não foi feito para tomar as resoluções dessa velocidade. Né? E eu digo mais, né? Como nós demonstramos, a complexidade do mundo não comporta mais respostas simples, né? Essa superficialidade, ela tem um preço a ser, que é importante. E você vê como é que o que aconteceu com o mundo, né? Com as mídias sociais, você abriu o palanque para todo mundo. Ia começar a aparecer verdades de todo lado, né? Então, existe até a gente que defende aí que tudo ficou relativo, que não existe mais o bom e o mal. Bom, não é bem assim, né? Tem coisas que são más, tem coisas que são boas, e aquilo é claro que não vai mudar nunca. No meio do caminho, tem uma miríade de questões que são morais, questões que levam você a avaliar as coisas do ponto de vista de como é que eu fui criado, como é que eu montei a minha moral, né? E aí é que essa questão toda entra, quer dizer, a pergunta que eu fizer é diferente da pergunta que você vai fazer, até porque a minha intenção, que eu quero ter o sucesso, é igual à tua, porém sucesso para mim é uma coisa, para você é outro, e os meios que nós vamos usar talvez sejam diferentes, né? Então, avaliar como é que você coloca uma pergunta que tire de dentro de quem está dando a resposta esses atributos que eu vou ter que seguir e que são só do Salib, e a mesma pergunta para você vai ter mesmo que a resposta dos dois seja igual, eu sei que tem nuances e que, como eu conheço os dois, eu fui entender e falei, por isso que ele respondeu assim, por isso que ele respondeu assado, tem um meio caminho aí que eu vou pegar, né? A gente tem visto ultimamente, nos últimos anos, algumas empresas blockbuster que nasceram de perguntas, né? A Uber, quando o Travis estava com um amigo dele em Paris e chovia, e eles tentando pegar um táxi, e os táxis às 5 horas dando tchau para eles, e eles completamente molhados, e assim, por que a gente não pode fazer um aplicativo onde qualquer carro vira um táxi? Ou no Airbnb, onde eles viram que existia uma grande conferência em Los Angeles, em São Francisco, não havia lugar na cidade, entrevistando as pessoas reclamando porque todos os hotéis estavam, eles falaram assim, por que essas pessoas não podem ficar aqui na nossa casa pagando e tendo uma experiência incrível? E a Netflix, onde a Blockbuster fazia eles pagarem uma multa, caso eles não entregassem, né? Ele fez a pergunta, por que eu não posso começar uma empresa onde eles pagam uma mensalidade e eles entregam quando eles quiserem, né? Então, essas empresas, quer dizer, tá surgindo mais e mais. Por que será, Luciano? Você vê que é interessante que a pergunta que você fez é a mesma? Você me conta as empresas e faz a mesma pergunta, é assim, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? E aí você vai pegar a Netflix nasce mandando DVD pelo correio, que é um negócio absolutamente anacrônico. E aí alguém pergunta, por que não? Eu quero, como por que não? Como é que você faz para alugar sem ter o DVD? Hoje de manhã eu publiquei um post dando uma notícia de que acabaram de aprovar o Conselho Nacional de Medicina, alguma coisa assim, de que os médicos vão estar liberados para fazer consulta, diagnóstico e cirurgia pela internet, à distância. E aí você olha para aquilo e fala, como assim, cara? Como consulta sem um médico na minha frente, né? E eu até brinquei e botei a notícia e falei assim, olha, antes de começar a gritar, lê a matéria, né? Porque você vai falar, como assim, cirurgia à distância? E aí ao ler a matéria você descobre que o Brasil já tem pelo menos 30 centros onde um médico opera um robô à distância e consegue fazer uma cirurgia mesmo estando longe. Luciano, só um complemento, sem você perder o raciocínio, tem um robô especificamente no Einstein que nós estávamos estudando que já fez 550 operações cirúrgicas. Você está vendo? Mas eu coloquei isso porque é o seguinte, se você comentar uma coisa como essa, sei lá, 5 anos atrás, cara, que absurdo, cara, imagina, isso aqui é tudo louco. Onde assim? Hoje em dia a tecnologia derrubou a barreira. E aí a pergunta muda de novo, né? Então lá atrás era um absurdo você falar, por que não? Hoje em dia, por que não? Se está na mão aqui agora, e a pergunta muda a todo momento. A gente coloca a pergunta muda a todo momento. E a gente tem que ter, e aí sim entra um atributo que eu acho, Luciano, que nós entendemos ser fundamental. Tem que ter humildade.
Sim. para fazer a pergunta, porque tem que ter abertura para ter uma resposta que não está coadunada com aquilo que você esperava. E outra coisa, né, Sandro, que é o seguinte, cara, eu tô aqui há 30 anos, bicho. Exatamente. Eu sei de domino o mercado, tudo. cara, eu já conheço tudo, né? Eu já respondi essa pergunta Tanta aqui muitas abertura. vezes. Me dá aqui que eu resolvo, né? E aí é que tá a encrenca, essa pergunta mudou. Então, talvez eu continue tendo sucesso fazendo o que eu sempre fiz, mas tem um moleque de 18 anos prestes a passar por cima de mim, e eu nem vou perceber de onde ele veio, porque eu não saquei que mudou todo Eu creio o que você tem uma experiência importante no seu papel como comunicador. O que você faz hoje, com êxito nesses últimos anos, antigamente estava na mão de grandes grupos de comunicação que simplesmente alguns deles sumiram. Hoje você tem uma audiência maior do que os grandes grupos de comunicação tinham no passado. Não, Então, maior até do que algumas empresas de comunicação têm hoje, né? Então, quer dizer, esse é o porquê não, né, Salib? Seguramente não, isso daí, não, vamos na resposta que eu tenho, que só um grupo é capaz de construir conhecimento desse jeito, né? E tem uma questão do EC, né? What if, né? Sim. What if, quer dizer, e se nós fizermos desse jeito, né? Esse tem sido o mote da inovação no mundo inteiro, né? Eu tenho uma história, eu acabei de ler essa semana aqui, até separei para fazer um podcast a respeito, que é uma história que fala, que eu tenho uma preocupação muito grande com a mídia, com essa formação de opinião, com essa questão toda de você, da espiral do silêncio, sabe? Todo mundo falando a mesma coisa e eu não sou besta de falar o contrário. Se todo mundo fala uma coisa, por que eu vou falar o contrário e tomar pedrada? Então eu fico quieto, né? E eu peguei uma matéria, um artigo que saiu, eu não vou me lembrar do nome do cara, tudo, mas é só para nesse contexto é interessante aqui. É um rapaz que estava fazendo desenvolvimento, o cara é genial, o cara é um gênio, e o cara desenvolve um sistema de trabalhar o genoma, mexer com o gene humano, e cria um processo que ele fala, cara, a partir daqui eu vou mudar tudo porque eu vou conseguir criar um ser humano. É coisa de ficção científica, né? Só que esse negócio é real, existe, está lá a empresa do cara, e esse cara vai no TED, faz uma palestra e mostra, cara, eu vou poder mudar coisas, cara, eu vou poder mudar cheiro do suor do corpo. Eu vou poder mudar não só a cor do seu olho, como também o modo como você expressa a coisa. Ele falou o seguinte, você já pensou se em vez de cheiro for cor, e a partir de uma mudança de cor eu consigo definir se você está doente ou não, pela mudança da cor em algum lugar, e não só pelo cheiro, né? E é um negócio absolutamente revolucionário, enlouquecedor, que quando vai para a mídia esse cara é destruído e se suicida. E se mata, né? E aí você vê, o que isso tem a ver com a nossa história aqui? Tem a ver o seguinte, cara, esse cara entra com coisas tão fantásticas que as perguntas perdem sentido. Tudo aquilo que se perguntava, como assim, cara? O que esse cara está falando? Esse cara está playing God. Esse cara está brincando de Deus. Esse cara está se metendo a ser Deus, destrói o cara e ele se mata, né? E para você ver como é importante essa questão toda de que perguntas eu vou fazer num ambiente que está absolutamente caótico e mudando. E aí é aquela história toda, quer dizer, a minha pergunta ficou velha. Rápido. E eu estou repetindo a pergunta que eu aprendi na escola. Rápido. Aquela ideia que alguém avaliou lá atrás, com base no que a história contou, O status quo. que é o que me foi ensinado, e eu vou chegar aqui e vou tentar repetir uma pergunta para um mundo que está absolutamente mudado. E isso, no mundo corporativo, por isso que nós preconizamos a necessidade de cada vez mais que as pessoas exercitem essa habilidade, né, Salib? Porque no mundo corporativo é a sentença para o fracasso. Claro. Porque o Salib colocou as empresas que fizeram a pergunta certa. Sim. Teve aquela que fizeram a pergunta errada, né, Salib? Kodak, né? Kodak, a hora que o cientista foi mostrar a câmera digital para o CEO da Kodak, ele falou, mas quem vai querer ver foto numa tela, né? E a segunda que aí nocauteou de vez foi, e como é que vão comprar nossos filmes? Aposta o projeto. Isso justifica o fato da Kodak ter a máquina digital ser inventada nas fileiras da Kodak na década de 70. Sim. Onde a pergunta deveria ser, como nós vamos nos tornar obsoleto antes que alguém o faça? Mas aí isso tem que mas aí isso confronta o status quo. Sim. Porque nos tornar obsoleto significa dizer que tudo aquilo que a gente está fazendo vai ter que ser revisto, né? Que é o problema. Aí vamos voltar para a escola, né? Você volta para o ambiente acadêmico da escola, ele é absolutamente reacionário. Aquilo é reacionário. Não é nada disso que ele está falando, isso aqui não cabe. Não cabe, não. E questionário. E as empresas também são reacionárias. Quer dizer, e não só a empresa, nós somos reacionários. Então, o que eu costumo falar, tem uma palestra chamada Fórmula da Inovação,
que eu brinco com as pessoas, né? Que eu falo, eu vim trazer uma fórmula para vocês, que não é fórmula coisa nenhuma. É um roteirinho, falar, faça isso, mais isso, mais isso, mais isso. No final, você vai conseguir olhar com um olho diferente. Não garante inovação, mas garante um olhar diferente, né? E ali eu faço uma pergunta para a plateia. Quem é que já participou de reunião de condomínio aqui? A turma, quem é que já levou uma ideia nova numa reunião de condomínio? O que aconteceu? Cara, eu fui escorraçado. Detonado. Eu fui detonado. E eu brinco com os caras, falo, não só foi detonado, como ganhou um carimbo. Na próxima reunião, quando você chegar, eu vou falar, lá veio o louco do 14º andar. Lá veio o mala do 5º andar. Porque nós, naturalmente, resistimos ao que é novo. A gente resiste à mudança, né? Então você... O que aconteceu? O cara da Kodak chega lá e fala, olha o que eu trouxe de novo aqui. Tem um sujeito acima dele sentado lá que fala, não quero essa mudança. Trabalho, resisto a ela e esse cara detona a empresa, né? Então, vamos voltar ao contexto da pergunta, né? Quer dizer, essa pergunta que você está fazendo, além dela ter que ser muito bem pensada, ela tem que ser feita para quem? Né? Quem é que é capaz de receber essa pergunta e falar, cara, que baita pergunta fantástica, eu tenho que me preparar para respondê-la de um jeito real. E uma pergunta bem colocada para um cara que entenda essa pergunta pode mudar a história da vida de todo mundo. Né? Chegou uma pergunta a qual eu não estava preparado. E agora? E para respondê-la, eu acho que eu vou ter que mudar minha empresa, cara. Mudar tudo. Muda tudo. E a gente hoje, né, nas escolas, nós somos julgados pelas nossas respostas, né? E a gente hoje propõe o seguinte, você tem que ser julgado pelas suas perguntas. Quem faz as melhores perguntas, né? Inclusive eu vejo nas empresas que a gente vai, você vê paredes completamente brancas, e fala para as pessoas, por que você não faz os seus colaboradores colocarem as melhores perguntas, né? Faz um concurso da melhor pergunta. De repente você pode começar um negócio novo de uma pergunta que é feita. Né? E Salib, você, enfim, essa colocação é precisa, porque se você pegar o sistema educacional, da onde vem a formação do sistema corporativo, o que é o vestibular? Hoje, da forma como é hoje. É só resposta. Não importa se deu um branco na pessoa que estava respondendo, naquele dia a mãe deu um problema, o irmão deu um problema, ele não estava bem. Ele é julgado por aquela resposta. E uma resposta só. E pior, tem 4 respostas ali, ele vai fazer um X. Uma resposta só. Ele vai fazer que já está lá escrita. Não é que é uma só que eu posso imaginá-la. Não, Aí, eu vou botar Luciano, um X. é o que eu sempre digo, esse jovem se forma, e na faculdade é a mesma coisa. Sim. Aí ele se forma e entra no mercado de trabalho. Aí eu quero que você toma risco, eu quero que você inova, eu quero que você pensa fora da caixa. Deixa eu usar uma brincadeira. Eu contrato uma garota de 20 anos de idade para vir trabalhar na minha empresa. A garota chega, no primeiro dia eu falo, seja muito bem-vinda, aqui você vai sentar, aqui está o teu computador, o que você tem que fazer, olha, tem uma listagem aqui, você tem que seguir esse roteiro aqui, porque esse é o teu trabalho. Até tem um checklist aqui, você faça o teu trabalho e siga o checklist, senão o auditor da ISO te pega, entendeu? E ela fala assim, sim senhor, bom, e aproveita, inova. Inova. Cara, não tem um nó no meio do caminho? É totalmente nó. É esse então, ponto de inflexão que a gente está. E a inovação está totalmente ligada às perguntas, né? Que é o em inglês why, what if e o how, né? Quer dizer, por quê, e se, sim. E o como. E tem o when, né? Que bota na perspectiva do tempo, né? Talvez essa minha pergunta aqui está no tempo errado. Que essa é uma questão, sabe, interessante. Aquela pergunta que era absurda o ano passado, virou normal hoje. Olha só, e aí você está falando isso, está me lembrando, você teve uma passagem na sua vida particular que você transformou ela, bom, você transformou ela algumas vezes, né? Mas eu me recordo quando você decidiu, por exemplo, escalar até o campo base do Everest. Até o campo base do Everest, a caminhada do Everest. Mas foi uma transformação pessoal. Foi. Isso foi deflagrado por uma pergunta, que naquele momento fazia diferença. Sim. Que era tá tudo bem? Exato. Sim. Você tá bem? Tô. Tá na empresa há 20 anos? Sim, senhor. Salário legal? Sim, senhor. Família legal? Tá tudo ótimo, Tudo lindo, estável. maravilhoso. Dá para fazer mais? Era a pergunta, dá para fazer mais? Dá. Então prova. Ah, é? Dá licença um pouquinho que eu vou provar que dá para fazer mais. Só que eu saio fora. Isso que eu ia falar, você saiu totalmente fora do status senhor. quo, porque você podia fazer mais fazendo um MBA de engenharia, sei lá, E whatever. o que me interessava nesse momento era o seguinte, cara, fazer mais daquilo que eu já faço bastante e que está tendo bem sucesso, não vai me provocar o suficiente. Eu tenho que fazer mais daquilo que está completamente fora da minha... Fora do seu repertório. Tanto que, se eu sou o cara que fica pregando inovação, por que eu não vou fazer um negócio? Então eu saio fora completamente, boto a mochila nas costas e vou fazer algo que está
180 graus de distância daquilo que eu fazia. Não é que eu era um cara não fazia nada daquilo, cara. Eu entrei naquilo com a cara e a coragem e vivo uma experiência onde o alto executivo acostumado a tomar decisões todo dia para que no fim do mês a empresa não perca dinheiro, agora ia tomar decisões bobas para não perder a vida. Para não morrer. E aí muda tudo, cara, entendeu? Muda tudo. Então Olha a importância da pergunta. Não, né, foi bem lembrado, né? Dá para fazer mais? Exatamente. E a questão do buscar um outro repertório. Né? A pergunta que estimula você a buscar um outro repertório, porque aquilo que você conhece, de novo, é a bolha. Sim. Ela está aqui na bolha. Onde eu posso? Né? Porque o mundo atual precisa disso. Pois é, acho que tem que virar uma ciência nas escolas hoje, né? Quem sabe esse Deve ter uma livro vai cadeira, motivar, né, né, os professores, as universidades. O Salib fez algumas perguntas legais ali, colocou essa história do porquê, que nos remete a Sócrates, cara. Eu vou lá no Sócrates. Sócrates fazia exatamente isso. O que era a função dele? Era perguntar por quê. E naquela sequência de porquê, ou ele desmontava completamente o seu interlocutor, ou todo mundo crescia junto, porque ali ele obrigava a pessoa, eu vou tentar encontrar uma resposta. E é difícil você encontrar gente que resista a 3 ou 4 porquês hoje em dia. Né? A gente usa no capítulo aquela técnica do Toyota Way, mas ela sobretudo ela é da cultura japonesa, dos 5 whys, 5 porquês. Né? Para resolver um problema. Para resolver um problema. Não, né? tem maneiras brilhantes de resolver. E o capítulo é sobre isso. Sobre essas técnicas. Para a gente finalizar, Luciano, vamos fazer uma pergunta boa. Né, Salibão? Fazer uma pergunta boa. A gente está falando de um momento de inflexão. Eu sempre sentencio, a minha visão é que não é um momento de inflexão no Brasil, é um momento de inflexão do mundo, é um momento de inflexão da sociedade, né? Está mudando, por isso que cabe discussões como essa, né? Nesse momento, você, nesse posto de observador atento dessas mudanças, né, e de protagonista, como a gente tem que se preparar para essa revolução? Que já está acontecendo, né? Cara, é complicado. Você está perguntando para um cara de 62 anos, entendeu? Olhando para um mundo que fala, bicho, isso aqui, o que eu estou vendo é irreconhecível se eu olhar do ponto de vista da maneira como eu me formei, pela forma como eu sou, pelo jeito como eu escolhi seguir minha vida, eu estou antenado a tudo isso que está acontecendo. Então eu sou um cara que viveu toda essa coisa da tecnologia, eu trouxe tudo para mim, eu estou inquieto, a cada momento eu estou inventando uma história nova, eu estou atrás, eu não me deixei atropelar por isso. Mas existe uma porrada de senhores de 62 anos que estão jogando dominó, entendeu? E não é porque não tem acesso, é porque simplesmente se deixaram atropelar e esqueceram que o mundo estava mudando e agora quando a coisa acontece, cara, sabe aquela história o meu pai pegando pela primeira vez um controle remoto na mão, tentando programar o relógio de um videocassete, de um relógio de um videocassete, cara. É aquilo que está acontecendo de novo, numa proporção brutal. E eu só complementando você, são senhores de 40 anos, às vezes, de 35 anos, sim, né, que estão na mesma jogada. A moçada vem conversar comigo na palestra e fala, cara, meu pai tem a tua idade, meu pai é incapaz de pegar um celular entendeu? Então, qual é a jogada aqui? A jogada é a seguinte, nós estamos num contínuo, a vida da gente é um contínuo, está tudo acontecendo. Eu não posso me dar o luxo de parar nesse contínuo para gozar a minha vida. Parei aqui e agora deixa a vida me levar. Você vai ficar para trás. Então essa tua pergunta fundamental é o seguinte, se eu deixar a vida me levar, eu vou ficar para trás. Como é que eu não posso, o que eu tenho que fazer? Adotar aquilo da maneira como você abriu aqui a nossa conversa, né? Esse conceito da educação continuada, né? Então o que acontece? Eu não tenho mais que estar quarta-feira, 7 horas da noite, sentado numa sala de aula para aprender XPTO. Alguma coisa que me falam para aprender, inclusive. Exatamente. Né? Então acabou. Agora é o seguinte, eu sou o dono do meu repertório, eu sou o dono daquilo que eu vou aprender e eu vou montar esse aprendizado de acordo com as coisas que eu acho que vão me servir, né? E que hora que eu vou aprender? Cara, na fila do banco, quando eu tirar o celular do meu bolso, eu tenho ali, entendeu? Então, aquele celular que antigamente chegou para fazer ligação telefônica, virou a minha janela para o mundo e dependendo daquilo que eu escolher, eu tenho como estar aprendendo 24 horas por dia, cara, a hora que eu quiser. E aí eu brinco também na palestra, eu falo o seguinte, ó, esse dedinho aqui, que é o dedo que eu uso para fazer clique, esse dedo aqui eu uso da mesma forma, é o mesmo dedo que eu uso para fazer um clique e ficar 15 minutos vendo um youtuber comendo uma barata e jogar fora 15 minutos da minha vida, é o dedo que eu uso para bater e assistir uma entrevista como essa aqui.
entendeu? É o dedo que eu uso para entrar num site que pode mudar a história da minha vida. E o que existe qual é a diferença entre um e outro, né? Houve, entre esse momento em que eu peguei meu dedo e decidi bater aqui, tem uma escolha no meio do caminho. E a escolha pelo youtuber comendo barata ou alguma coisa que vai me trazer conhecimento. E ali eu escolhi o que fazer com 15 minutos, não do meu tempo, mas da minha vida, né? E eu acho que isso é a grande diferença, cara. É as pessoas que vão estar antenadas para valorizar essa matéria-prima que é a mais importante da vida da gente, que é o tempo de vida, cara. E eu posso falar isso de cadeira porque eu tô com 62 anos, eu não tenho mais tempo para gastar, bicho. Eu não posso mais jogar conversa fora. Eu não posso mais ouvir o idiota falando comigo e ficar prestando atenção ou discutir com o idiota, cara. Então eu já cortei essa história, eu não brigo mais em mídia social, nego me xingando, eu não dou bola mais. Eu tô preocupado com as pessoas que estão me demandando, que gostam do meu trabalho, que querem conversar comigo e querem dialogar. O cara que entra para xingar e tudo, bicho, cara, esse cara não é para mim, eu não posso perder mais tempo com ele, né? Então, eu diria para você que se eu tivesse que dar uma resposta só para você, é essa: valorize o seu tempo de vida. Falar isso para um garoto de 19 anos, de 20 anos de idade, de 22, que bobagem, que eu tenho todo o tempo do mundo. Pois é, quando você tiver com 62, você vai olhar para trás e falar, cara, olha, se eu tivesse aplicado aquele tempo que eu joguei fora em alguma coisa que pudesse ampliar meu repertório, eu seria uma pessoa completamente diferente hoje em dia. E se você tem 19, eu sugiro você ouvir o podcast Vai Viver Cara. Isso é legal. Que aí você vai ver que tem que responder a mesma questão. Exatamente. Por isso é que eu acho que um trabalho como vocês estão fazendo aqui, ele é absolutamente fundamental, porque ele não está fechado em si, sabe? Vocês não escreveram um livro para dizer o seguinte, aqui está a regra, é assim que tem que fazer. Não, vocês abrem o horizonte. Fala, moçada, Work in progress. isso aqui está acontecendo, preste atenção e se vira, cara. Eu costumo dizer o seguinte, que o trabalho que eu faço no podcast, ele só tem 60% da obra. Eu faço 60%, os 40% na cabeça de quem está me ouvindo, entendeu? Alguém escuta aquilo e fala bobagem, outro escuta aquilo e fala, meu, acabei de encontrar um fio de novelo, deixa eu puxar. E ao puxar, esse cara muda a vida dele. Mas aí é ele. Eu não posso fazer nada, eu só fiz um programa que incentivei a turma. Catapultou isso. Exatamente. Incrível, né, Salibã? Maravilhoso. Mais um grande coautor do Mais nosso um livro, né? coautor espetacular do nosso projeto. Que time. Meu Deus do E céu. que conversas, né? Maravilhoso. Eu me sinto... Quando eu vi a escalação que vocês fizeram aqui, eu fiquei, cara, só tem fera aí, bicho. Luciano, mais uma vez, meu cara, muito obrigado e continue na sua jornada. Vamos nessa sim. Contribuição importante. Sucesso a vocês, Pode viu? contar comigo no seu podcast, tá? Salib estará brevemente no livro. Olha, esse talvez quando você já esteja assistindo, já está lá. Então vai lá no Café Brasil, no Leadercast, nos projetos Luciano Pires, você vai encontrar facilmente que o Luciano hoje é uma mídia muito expressiva para todos nós. É isso, né, Celei? Mais um talk show. Como eu sempre digo, esse talk show faz parte de uma série de 10 talk shows da nossa obra. Se você não teve a oportunidade de assistir os outros, eu lhe convido para que você esteja estimulado com reflexões tão relevantes como essa do Luciano. Lá com o Shiba, com o Rufino, com a Ana Fontes, com o Osiris Silva, tem uma galera da pesada aí pronta para lhe prover reflexão e provocar. E como diz o Luciano, né? Vamos exercitar os nossos neurônios, né? O fitness intelectual. Valeu? Nos acompanhem que vale a pena. Valeu!